Olá pessoal, sejam bem-vindas de novo ao nosso canal, esse canal de informações sobre nutrição, sobre saúde, sempre numa linguagem muito simples, muito objetiva, para que você tenha um fácil entendimento e já saia aplicando no seu dia a dia, no dia a dia da sua família. O nosso assunto de hoje é a respeito da kombucha ou kombucha, como muitas pessoas também se referem, aí vai de cada um. Mas antes de darmos início ao nosso vídeo, eu peço para você que deixe o seu like aqui no canal, que se inscreva no canal, vamos ajudar o canal para que nós possamos levar informações às pessoas. E depois, ao final do vídeo, compartilhe o vídeo com suas amigas, com a sua família, enfim, né? É importante esse apoio, pessoal, né? Eu sempre trago informações aqui para você que é leiga, você que não tem obrigatoriedade nenhuma de entender sobre nutrição, sobre saúde, é sempre bom agregarmos mais informações, ok? Então não se esqueça, deixe o seu like aqui, se inscreva no canal e ao final do vídeo compartilhe o vídeo. Ok, vamos lá. O que é a kombucha? O kombucha, né? É uma bebida milenar e a origem dela é chinesa. A verdadeira kombucha é feita com uma base de chás, diversos chás, seja chá verde, chá preto, chá branco, que é a nossa Camellia sinensis, né? E açúcar. A Camellia sinensis é conhecida também como sendo chá vermelho. Na China é conhecida como chá vermelho e ela tem substâncias que aceleram o metabolismo, aumentam o desempenho do foco, da concentração, melhoram a imunidade nossa, melhoram a nossa renovação celular, mas isso eu vou me referir mais adiante. Ela pode ser, a kombucha, uma excelente opção, inclusive para você no seu pré-treino. É melhor do que o próprio café. Bom, além do chá e do açúcar, o que mais é preciso para fazermos a kombucha? Nós precisamos do que nós chamamos de Scooby. O Scooby, pessoal, é uma cultura simbiótica, né? De bactérias e leveduras que são responsáveis pelo processo de gaseificação natural que acontece na kombucha. A aparência desse Scooby, para quem não conhece, é como se fosse uma panqueca redonda, com aspecto meio gelatinoso, né? E a gente cultiva em casa, o ideal sempre é que a gente ganhe, e é o comum que aconteça que a gente ganhe de alguém, e aí nós cultivamos o Scooby em casa, né? Alimentando para que ele sobreviva e se multiplique. O Scooby é chamado de ingrediente mãe. Por quê? Porque é a partir dele que ocorre a fermentação dos chás. Como ele se multiplica, o Scooby mãe, vou dizer assim, vai gerar, se você cuidar direitinho, vai gerar o que nós chamamos o Scooby filho, né? Que é o Baby Scooby. E a partir daí você pode sistematicamente, ao longo do tempo, fazer a sua própria kombucha em casa. Algumas pessoas perguntam, sim, mas a kombucha é viva? É uma substância, é uma bebida viva? Sim, pessoal. A kombucha não passa por processos de pasteurização, porque esse processo, na verdade, iria eliminar esses micro-organismos, né? É uma bebida que eu posso chamar sim de uma bebida viva, né? E ela mantém a sua finalidade de origem. Outra dúvida muito comum é se na kombucha existe açúcar. Pois bem, existe o açúcar, precisa deste açúcar, porque é o Scooby que vai fermentar esse açúcar.
essa colônia de bactérias e leveduras que são benéficas para a nossa saúde. Aí qual açúcar usar? Você pode usar o açúcar tradicional, o açúcar cristal, você pode usar também açúcar de coco, açúcar demerara, aí fica a seu critério. E é exatamente o açúcar que mantém o Scooby vivo, né? O açúcar é o alimento dessas bactérias. Sem açúcar não há fermentação, sem fermentação não vai haver os benefícios dessa bebida que é tão deliciosa, tão gostosa. E a kombucha não é uma bebida doce, pessoal. Ela puxa mais pro paladar acidificado, mais pro ácido, né? Ela pode ser, inclusive, saborizada. Você pode saborizá-la na fermentação com frutas, com vegetais, com especiarias. Pode ser, por exemplo, hibisco, uva, limão, gengibre. Aí também fica a escolha, a sua escolha de acordo com o seu paladar. No final do processo, nós temos essa bebida viva, que não é doce, como as bebidas açucaradas. Fica um açúcar residual. Ela não é doce se nós compararmos assim com suco de caixinha, por exemplo, né? Esses sucos envasados, adocicados. Por quê? Porque o que sobra no final do processo fermentativo é apenas o açúcar residual. E é importante, como eu falei, que você pode saborizá-la, é importante ressaltar aqui que ela passa por processos de fermentação em duas etapas, né? E durante essa fermentação, o Scooby, essa colônia viva de bactérias e de leveduras, consome o chá, consome o açúcar e libera ácidos orgânicos, libera enzimas, libera vitaminas. Temos um ácido muito importante que também é liberado durante esse processo de fermentação, que é o ácido glicurônico. Esse ácido ele é bem semelhante à glicose e ele vem através dessa fermentação do açúcar, mas ele não é açúcar. E particularmente ele é muito importante no mecanismo de detoxificação das células do nosso fígado. O ácido ajuda a detoxificar, inclusive, alguns medicamentos, além, é óbvio, das toxinas. Por quê? Por meio da sua conjugação. Essa conjugação torna a maioria dos medicamentos, dos fármacos, mais solúveis e então facilmente excretados pelos rins. Você lembra daquele exame, você talvez já tem essa memória, né, de alguma vez o profissional ou o médico ou nutricionista ter solicitado o exame de bilirrubina? Pois é, lembra, bilirrubina é associado à icterícia. A icterícia é associado ao fígado. Então, no fígado é onde é captada pelos hepatócitos, pelas células do fígado, essa bilirrubina, e ela se conjuga com o ácido glicurônico para se tornar hidrossolúvel e depois ser excretada. Tem que ser excretada. Se não for excretada, pode levar a uma disfunção hepatocelular, a uma disfunção hepática. Durante esse processo de fermentação, essas leveduras, essas bactérias se alimentam desse açúcar, transformam esse açúcar em álcool. E as bactérias convertem o álcool em ácido acético, produzindo daí essa bebida energética, refrescante, saudável e que é muito gostosa, né? Tá, mas vocês podem pensar e já devem ter escutado quanto se usa de açúcar para fazer kombucha. Geralmente o certo, pessoal, é em torno de 50 a 80 gramas. Ou seja, para cada litro de água, umas 2 colheres de sopa cheia de açúcar.
Ah, tem calorias? Tem, mas é muito poucas, as calorias são muito poucas, muito baixas. E eu sempre aconselho vocês, quando forem comprar, se não forem fazer a kombucha em casa, olhe o rótulo, porque no rótulo sempre diz as calorias. Ok, mas Ana, kombucha é feita de chá. Esse chá tem cafeína? Sim, pessoal, esse chá tem cafeína. Tem várias variações, são vários tipos de chá diferente. E cada um tem o seu teor de cafeína. O chá preto, por exemplo, é o que tem um teor maior, um teor mais alto. E também uma outra questão é, a depender da forma que você vai fazer a infusão, podemos sim extrair quantidades diferentes de cafeína. Vai depender então do chá que você vai utilizar, da temperatura dessa infusão, do tempo dessa infusão. Quanto mais tempo, por exemplo, mais se vai extrair a cafeína. Quanto mais tempo de fermentação, também os níveis de cafeína vão ser menores. Mas com tudo isso, a kombucha tem menos da metade da cafeína, por exemplo, de um café. E nós ainda temos a vantagem, né, que a cafeína do chá, né, a cafeína deste chá utilizado para fazer a kombucha, ela se combina com um aminoácido, que é a L-teanina. Ele está, né, esse aminoácido está presente na Camellia sinensis, né? E esse aminoácido combinado com a cafeína é excelente, porque ele ajuda a reduzir o estresse mental, o estresse físico, melhora a função de memória, né? Inclusive serve como coadjuvante no tratamento da ansiedade, né? Ajuda de uma maneira geral uma melhora, termos uma melhor cognição, mais foco, mais concentração. Ok, mas a grande pergunta que sempre me fazem: ai, doutora, a kombucha tem álcool? Posso tomar? Não posso tomar? Né? Quanto à graduação alcoólica, a kombucha sem álcool vai até 0,5% e a com álcool vai de 0 a 6, no máximo a 0,8%, né? Tudo depende do processo, de como você faz o processo correto dessa fermentação. Porque se ele não for devidamente controlado, a produção do álcool pode sim ser aumentada. Ok. Quais são os benefícios reais da kombucha? Um dos benefícios, e eu acho excepcional, costumo prescrever dentro do plano alimentar dos meus pacientes, é que ela ajuda a melhorar e ela regula a nossa flora intestinal. Eu, inclusive, recomendo para pacientes meus com desbiose, né? Além do que reforça também as nossas defesas do organismo, melhora a nossa imunidade. E já existem também vários estudos que comprovam que o consumo da kombucha é benéfico também no combate a diversos problemas de saúde, inclusive no combate à gastrite, à diabetes e à anemia. E também auxilia na produção de hormônios relacionados à saciedade, a produção da leptina, a insulina, ajudando a reduzir, inclusive, aquela sensação de fome. Ela é uma bebida refrescante, né? Uma bebida viva refrescante, rica em nutrientes, em vitaminas do complexo B, também tem vitamina C, controla a nossa pressão arterial, pode ajudar a reduzir o colesterol, como eu falei, o estresse, a insônia, retarda o envelhecimento. Ok, mas qual é o melhor horário? É uma dúvida muito comum sobre qual horário consumir a kombucha. Na verdade, não existe horário ideal, né?
ela pode ser consumida como um chá qualquer, ou seja, entre as refeições, por exemplo, né? Claro que eu sempre tenho um cuidado, né, de não sugerir aquelas pessoas que são mais sensíveis aos efeitos da cafeína não consumir à noite, mas assim até às 3 horas da tarde, perfeito. Depende de cada pessoa. Tem gente que bebe antes ou depois de praticar um esporte, outros preferem no café da manhã para começar bem o dia, bem disposto. No almoço também, aqui fica uma dica, você pode inclusive deixar de abrir mão daquele refrigerante ou do suco, uma vez que outra do suco, para fazer uso dessa kombucha. A kombucha também ela é gaseificada, só que ela é livre desse excesso de açúcares e conservantes que principalmente refrigerantes e esses sucos de caixinha costumam ter. Em outras palavras, é uma questão de preferência e de hábito. E como armazenar? Como ela é uma bebida viva e ela continua a evoluir mesmo na garrafa, grande cuidado tem que ser tomado em todo o processo, num processo de engarrafamento, ok? E depois manter refrigerado para evitar o excesso de fermentação. Ok, e Ana, todo mundo pode tomar? Sim, a princípio não tem contraindicações, né? O que a gente aconselha? O que eu aconselho? Como o chá tem alguma quantidade significativa, às vezes, dependendo da escolha do chá que você vai fazer e se realmente o processo foi feito bem certinho, enfim, ele tem alguma quantidade de cafeína e de álcool residual, né? Então, portanto, aquelas mulheres grávidas, mulheres que estão amamentando, dá para ter uma cautela, converse com a sua nutricionista, ela vai te orientar. Outras pessoas também com hipertensão também, é bom sempre conversar. Indivíduos com problemas de saúde bem específicos, como doenças renais, também é bom conversar antes com o nutricionista. As crianças pode acontecer nos adultos casos raros de reações alérgicas, mas como eu estou falando, são casos raros. Então, assim, se você sofre com acidose metabólica, gastrite, refluxo, converse com o seu nutricionista, ele vai lhe orientar. Proibido não é, mas sempre precisamos ter parcimônia, né? E não abusar de nada, ok, pessoal? Então ficamos por aqui. Vocês hoje aprenderam um pouquinho mais sobre a kombucha relacionada à saúde, relacionada no ponto de vista da nutrição em si. Os benefícios, a questão do açúcar, a questão do álcool, a questão da cafeína, a questão de a quem se aplica e a quem não, né? Eu não entrei no mérito aqui dos dois processos de fermentação, nem como fazer, porque não é o meu intuito nesse vídeo, ok? Então, por hoje ficamos por aqui. Não esqueça, curta o vídeo, deixe o seu like, se inscreva para ajudar o canal e compartilhe esse vídeo para suas amigas e, se possível, uma sugestão, comece a fazer a sua kombucha em casa, né? Ao invés de comprar, temos marcas muito boas no mercado, marcas confiáveis, mas sempre a gente fazendo em casa tem um diferencial, né? É mais saudável, ok? Até o próximo vídeo. Obrigada, como sempre, pela presença de vocês aqui. Nos vemos logo.